nosso Deus. Olá, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Jarbas e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um dos textos para o final de semana, que é 1 Pedro no capítulo 2, dos versículos 2 a 10. Não sei o quanto você conhece da Igreja Luterana, mas a Igreja Luterana segue um calendário anual de leituras que tem a ideia de que a gente revisite pelo menos uma vez por ano coisas que são essenciais à fé cristã. Não que o restante da palavra de Deus seja menos importante, mas essa parte principal acaba nos contando a história da criação, da queda, da promessa do Salvador, da vinda desse Salvador, depois que os profetas fizeram todo o seu trabalho anunciando a vinda desse Salvador, como é que foi a história do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, o seu crescimento, depois seu ministério, sua condenação, sua morte inocente por causa de nós e todo o sofrimento que isso envolveu, e depois sua ressurreição, sua ascensão aos céus, sua volta para chamar Paulo para ser apóstolo, e depois também nós temos o trabalho dos apóstolos e a igreja que se espalha pelo mundo levando a palavra de Deus, que chegou até mim e até você, talvez esteja chegando a você pela primeira vez. Então, está chegando a você também. E a gente tem textos bíblicos, 4 textos bíblicos por semana, dividido em 3 séries, série A, B e C, a gente chama. E nesse ano nós estamos no ano A. E no Inário Luterano, um livro que é publicado pela editora Concórdia, com mais de 500 hinos de todos os tipos de momentos, hinos já provados pelo decorrer da história, em sua doutrina, em sua beleza musical, e que se conservam com o passar do tempo. Não é igual essas músicas de hoje, que a gente ouve hoje, amanhã ninguém nem lembra mais dessas músicas, mesmo que elas sejam músicas de igreja, digamos assim. Então, aqui nesse Inário Luterano, entre um dos muitos recursos, está o lecionário com os textos para cada semana. Não sei se dá para conseguir enxergar direitinho, é muita letra, muitos numerozinhos, mas aí a gente tem aqui, 5º domingo da Páscoa, Salmo 146, que a gente já falou essa semana, Atos 6, 1 a 9, depois 7, 2, 51 a 60, que a gente falou no último vídeo, 1 Pedro 2, 2 a 10, que a gente vai falar hoje, e João 14, 1 a 14, que é o texto do Evangelho da semana. Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre o texto do Evangelho, mas de qualquer maneira, ele será objeto também do nosso culto, ou dos nossos cultos que estão sempre sendo transmitidos online por este mesmo canal. Eu vou deixar a descrição, vou deixar o link, na verdade, na descrição deste canal, de como você faz para adquirir o Inário Luterano nessa versão. Tem a versão também sem as notas musicais, só com a letra do Inário. Mas se você é músico, se você gosta de música, ou se você é regente de coral, aqui tem as 4 vozes, é fantástico para regência de corais e grupos de canto e para aprender música. Eu aprendi música, o pouco que eu sei, o pouco que eu me interessei, quando eu ganhei uma flautinha doce, daquelas vendidas em R$ 1,99, na época nem existia loja de R$ 1,99 ainda, né? Hoje em dia não existe mais, porque você não acha mais nada por R$ 1,99, mas ganhei uma flautinha daquelas e a Concórdia tinha recém-editado o primeiro Inário Luterano com uma linha das notas musicais, só a primeira voz. E ali, com aquele manualzinho, eu consegui aprender a noção de música, só com uma flauta doce e aquelas notinhas. Eu lembro que eu pegava a nota Sol e contava. O Sol tampa 3 dedos, aí vai tirando um dedo, vai tapando com mais um dedo, e aí a gente ia tocando as músicas. Então é muito importante para aprender. Vou deixar o link para a compra do Inário Luterano, se você quiser. Tenho certeza que se forem comprados mais exemplares, a Concórdia vai dar desconto. E se não der o desconto, você fala assim, olha, o pastor Jarbas falou que talvez vocês iam dar um desconto. Quem sabe vocês conseguem um desconto lá da Concórdia, porque eles são joia para atender a gente. Eu estou procurando aqui, mas está lá na igreja, eu não trouxe aqui para o meu escritório. Ainda existe, além do Inário Luterano, que tem esses textos todos, a gente tem os lecionários, e o culto luterano, liturgias lecionários.
esses outros 2 livros são também livros que são usados no culto da Igreja Luterana. E neles também tem essas leituras para o ano A, B e C, e tem uma anual para as igrejas que escolhem usar todos os anos a mesma. E tem também orações para todos os dias do ano para o culto, para todos os cultos do ano, inclusive para cultos especiais. Então é isso. Ninguém está me patrocinando, não é por isso, é porque é um material excelente. Um material de primeiríssima qualidade para quem gosta de coisa boa para os cultos. E às vezes a gente fica recorrendo, eu gostaria de uma oração assim, uma liturgia assim, e isso já está tudo pronto já faz alguns anos na Igreja Luterana. Então vamos à leitura de 1 Pedro 2, 2 a 10 e vamos conversando sobre isso. 1 Pedro 2, 2 até 10. Eu vou ler do 1, porque daí a gente começa do iniciozinho do capítulo. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. É interessante que comece assim. Abandonem o comportamento mal, e entre o comportamento mal estão aqui críticas injustas. Quantas críticas injustas você já sofreu? Quantas críticas injustas você já fez? E quando percebeu que eram injustas, talvez só para ganhar uma discussão, como está num dos vídeos que a gente fez essa semana, quando você fez essas críticas injustas, percebeu que eram injustas, voltou atrás, pediu desculpas, pediu perdão? Espero que sim. Se não, ainda está tempo. Não perca amizades por críticas injustas. Às vezes a gente espera demais de seres humanos. E o texto do Salmo 146 que a gente falou no penúltimo vídeo, fala assim, olha, é difícil confiar nos seres humanos porque todos nós falhamos e vamos falhar em um momento ou outro. E aí talvez as críticas sejam justas. Mas para aquele que já está chateado, magoado e sabendo que fez uma coisa errada, dificilmente criticar vai melhorar a situação. Talvez pegar junto, ajudar a resolver e uma vez resolvido falar assim, agora que está resolvido, vamos fazer diferente? Isso talvez ajude muito mais na situação. E a gente vê críticas injustas em todas as esferas. Às vezes elas vêm travestidas de fake news, de mentiras. E como a gente tem que lidar com mentiras hoje em dia. O celular, que era para ser uma das coisas mais legais para a gente ter em casa, para ter contato, para você assistir esses vídeos, para assistir as séries que você gosta, para você ler a Bíblia, para tudo a gente poderia usar o celular. Para comunicação com a família, que coisa bacana para poder usar esses recursos. Reuniões, hoje de manhã a gente teve reuniões com os pastores da região aqui, fantástico. Alguns usaram o celular, outros usaram o computador, mas como esse meio tem sido usado para falar mal das pessoas, para mentir, para criar intriga. Então, não faça críticas injustas. Se as críticas forem justas, fale para a pessoa. Se você quer resolver, fale com a pessoa que você quer resolver. Falar para os outros é fofoca. Fale com a pessoa. Aí o nosso texto começa, a parte que vai ser lida no culto começa assim. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. A criança, mais de uma vez, ela é exemplo na Bíblia. A gente tem aquele momento em que Jesus vai receber as crianças, os apóstolos e outros discípulos ficam ali meio chateados, porque criança era um incômodo. Não sei se hoje em dia mudou muito. As pessoas continuam achando que em certos momentos criança incomoda. Não façam isso. Criança é bênção de Deus, cuide das suas bênçãos. E bênção no sentido certo, porque eu vejo aí algumas pessoas dizerem, esse menino é uma bênção. Quase xingando a criança. Não transforme palavras boas em palavras ruins. Bênção é coisa de Deus para nós. E as crianças são chamadas de bênçãos para nós. E aí nós temos Jesus recebendo essas crianças, os discípulos e os apóstolos, achando que elas estavam
incomodando, Jesus fala, não, deixa que venham, porque o reino dos céus é de quem é como essas crianças. Aí a gente vê pessoas dizendo assim, olha, as crianças são inocentes, as crianças não têm pecado, as crianças isso, aquilo, tudo bobagem. Não é nada disso que fala aquele texto. Aliás, esse texto aqui também não fala disso, mas aquele especificamente não fala disso. O que é ser como uma criança? O que é uma característica de uma criança bem pequena, aqui como um recém-nascido que deseja o leite? Ela não pode fazer nada por si mesma. Então, na questão da salvação, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas Deus pode. Então, como crianças de um Pai amoroso, nós esperamos tudo da bondade de Deus. E Ele vai continuar sendo bondoso, inclusive nos dando do genuíno leite espiritual. Aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, de estudos, que aí você pode comprar na Sociedade Bíblica do Brasil, pode ser a versão para celular, tem também uma versão para celular, é mais barata, mas eu tenho as duas versões. E aqui nós temos em outras passagens do Novo Testamento, como 1 Coríntios 3:2, Hebreus 5:12 e 13, leite é uma figura para as primeiras lições na fé cristã. Aqui, este leite se refere ao puro alimento espiritual que todos os cristãos precisam tomar sempre de novo. Trata-se de uma mensagem cristã que anuncia que o Senhor é bom. A gente sempre de novo precisa ouvir aquela frase que ficou famosa com o filme, acho que é Deus Não Está Morto, todo tempo Deus é bom o tempo todo. Eu assisti faz muito tempo, posso estar lembrando errado, mas enfim, você que já assistiu o filme vai lembrar disso aí. Então sempre de novo, mesmo em momentos ruins, a gente precisa lembrar que Deus é bom, precisa sorver deste leite espiritual e crescer na fé. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Você certamente já descobriu que Deus é bom. Quanta coisa boa Ele tem feito por nós todos os dias. O simples fato de acordar de manhã já é uma coisa boa. Então Deus é bom e tem estado conosco. Mais um convite agora no versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Esses sacrifícios, diz a Bíblia na linguagem de hoje, incluem a obediência a Jesus Cristo por meio da fé. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A santidade de vida, não dá para dizer, eu sou cristão, mas pecar de vez em quando está liberado. Não está. A gente luta constante, diariamente contra o pecado. Quer dizer que nós somos santos e não vamos mais pecar. Aí é outra bobagem. Nós somos pecadores e vamos pecar sempre, mas não queremos. Nós, com a vontade renovada pelo Espírito Santo e guiados por Deus, nós vamos fugir de todo jeito do pecado. Santidade de vida, 1 Pedro 1,15. O respeito a Deus. Saber que Ele está no controle. Não apenas colocar uma faixa na traseira do carro, no vidro do carro, dado pelo meu pai, Deus está no controle, Deus está no comando. Não, é deixar que Deus controle toda a sua vida. Colocar todas as decisões, importantes ou não tão importantes, diante de Deus. Senhor, eu vou fazer uma viagem, me protege. A minha família não vai junto, cuida de mim para que, se eu não voltar vivo para casa, eles continuem sendo abençoados e protegidos por ti. E se eu não voltar vivo para minha casa, que eu me encontre na casa eterna. É a oração de um cristão quando vai viajar. Já orou a Deus pedindo que, se a sua viagem começar de um jeito e terminar de um jeito inesperado, você vá para o céu? Que seja a sua viagem definitiva? Tá falando de morte de novo. Mas nada mais certo na vida do que a morte. Nós vamos morrer. E quem está em Cristo nem precisa ter medo disso. Eu lembro aqui, estou lembrando de cabeça agora, que Lutero, a última vez que voltou para casa, foi no caixão. Ele não morreu em casa. A sua esposa, a sua família teve que receber Lutero para sepultar.
mas sepultou na certeza de que aquele corpo estava ali, precisava ser honrado, porque o próprio Deus honra os nossos corpos, mas que Lutero não estava mais ali. Ali eram seus, como a gente diz, restos mortais que serão guardados para a ressurreição no último dia. Versículo 6: Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Qualquer coisa que se apoie não em Cristo não é a igreja cristã. Se uma, não sei nem como chamar esse troço, mas se uma entidade, vamos chamar assim, se uma entidade se apoia em milagres e não em Cristo, isso não é igreja cristã, mesmo que fale de Jesus Cristo. Se uma entidade cristã vende coisas para enganar os outros, porque é para isso que é feito, não é uma igreja cristã. O seu chefe pode ser bispo, pode ser papa, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Se não é embasada unicamente em Cristo Jesus, que é a pedra, não é igreja cristã. Se você algum dia for numa igreja que tiver o nome lá na frente, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, entrar num culto e neste culto não te apontarem Cristo como única solução para a salvação eterna, pode sair, porque não é uma igreja cristã luterana. A igreja se apoia em Cristo. Toda a nossa vida, aqui a gente falou já de santidade, toda a nossa santidade, tudo aquilo que a gente vai fazer precisa estar apoiado em Cristo. Pela fé em Cristo nós prosseguimos. Sem Cristo, nada somos. Essa pedra é de muito valor para vocês os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem, já estou no versículo 8, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. E uma vez vai ser definitivo. As pessoas tropeçam em Cristo. As pessoas tropeçam no que é viver em Cristo. Quando a fé bate de frente com algumas convicções pessoais, com algumas convicções políticas, com algumas situações em que eu acho que o pecado é até legal. Então, por que Deus tinha que ter condenado se isso é tão bom? Quando a minha fé em Jesus Cristo bate de frente com estas coisas, nós podemos morrer definitivamente ao tropeçar. Então, cuidado. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós já fomos chamados para viver e anunciar essa mensagem de Jesus. Nós não precisamos ter medo. Será que eu estou na salvação ou não estou? Se eu creio em Cristo, estou seguindo nesse caminho de Cristo, que a gente falou na semana passada, até nos cultos foi falado muito sobre Jesus Cristo, o único caminho. Antes, diz o versículo 10, aqui é completo o pensamento, então vou terminar de ler antes de terminar de falar. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Essa misericórdia que vem a nós, aqui diz, para a gente dar uma olhada em outros textos bíblicos do Antigo Testamento. Depois, se você quiser que eu passe para você, me fala que eu coloco nos comentários aqui os textos bíblicos citados do Antigo e do Novo Testamento sobre esse versículo 10, mas que falam sobre Israel e que são aplicadas ao Novo Testamento. Nós somos o povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E domingo eu lembro que eu falei no culto de que Jesus, ou Deus, nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas vamos ficar na figura do Pai. Nosso Deus, ele é, nas palavras de Lutero,
O ser humano é uma mula que só pode ser cavalgada por dois cavaleiros, ou Deus ou o diabo. Quando a gente está ali com um pezinho no céu e um pezinho no inferno, a gente está no inferno. É sempre assim. Nunca duvide. Ou a gente está com Deus, ou a gente está sem Deus. Não dá para estar com Deus mais ou menos. Nós somos escolhidos, somos chamados, recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo, recebemos a fé, recebemos diariamente forças para continuar nessa fé. Então viva em Cristo, viva para Cristo, testemunhe de Jesus Cristo. Se você quer falar um pouco mais desse texto, comenta aí, eu tenho respondido aos comentários que têm vindo em outros textos, e na medida do possível, às vezes eu demoro para ver um comentário, porque a gente está com bastante tarefas nessa época de igreja mais virtual do que no dia a dia real das pessoas, é muito material para produzir, então às vezes eu demoro para ver um comentário desse, mas na hora que eu vir, eu vou responder e vou dar a melhor resposta que eu puder, e talvez eu diga, olha, isso aqui eu não sei, porque tem coisas que Deus guardou para sua onisciência, tem coisa que a gente, mesmo estudando a vida inteira, ainda não estudou. Mas qualquer comentário que quiser, faça aí embaixo, e nós nos vemos diariamente no programa Novo Alvorecer, que está indo ao ar neste mesmo canal, às 7h15 da manhã, você tem o dia todo para assistir, e eventualmente mais alguma entrada ao vivo, caso seja possível, necessário, enfim, vamos conversando e vamos mantendo acesa essa chama da fé que Deus acendeu em nós, e falando de Jesus Cristo. E quer testemunhar? Manda esse vídeo para alguém, fale de Jesus também para outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal, a gente está com a média de mais ou menos um inscrito por dia, então nós vamos levar mais uns 44 dias para chegar à nossa meta inicial, que é 500 inscritos, para que a gente tenha assim ampliado a nossa rede para poder levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se quiser, inscreva-se, dá uma curtidinha aí no vídeo, que isso ajuda para que a gente chegue mais longe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique em paz, na paz de Cristo.